Foi demais. Deixa um fundo. Boa noite. Boa noite, dona Marta. Nós vamos ler hoje, cultura quarta, o livro Sinal Verde, Francisco Cândido Xavier, do Espírito André Luiz. O capítulo de hoje é o 24, o tema é desejos. Desejo é a realização antecipada. Querendo, mentalizamos, agimos, agindo, atraímos e atraindo, realizamos. Como você pensa, você crê, e como você crê, será. Cada um tem hoje o que desejou ontem e terá amanhã o que deseja hoje. O campo de desejo no terreno do espírito é semelhante ao campo de cultura na gleba do mundo, na qual cada lavrador é livre na sementeira e responsável na colheita. O tempo que um malfeitor gastou para agir em oposição à lei é igual ao tempo que o santo despendeu para trabalhar sublimando a vida. Todo desejo, na essência, é uma entidade tomando a forma correspondente. A vida é sempre o resultado de nossa própria escolha. O pensamento é vivo e, depois de agir sobre o objetivo a que se endereça, reage sobre a criatura que o emitiu, tanto em relação ao bem quanto em relação ao mal. Bem, eu pedi a todos vocês que possam se resguardar agora, levar. Boa noite, meus irmãos, boa noite, meus amigos, minhas amigas. Nós vamos falar hoje sobre mediunidade. Desde o começo, a mediunidade é uma realidade, né? É o intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material. A começar pelo livro sagrado, que é a Bíblia, né? A Bíblia é um livro mediúnico. Foi escrito através de mediunidade, através da informação dos espíritos. E daqui a pouco nós vamos ver aqui, o professor Jorge, vou falar, ele vai olhar aqui para mim. E nós vamos entender. Mas vamos falar da mediunidade. Porque há alguns conceitos sobre mediunidade que a gente precisa conhecer. Tá? Porque a gente acha que ser médium é só aqueles que sentam à mesa e recebem os espíritos, ou aqueles que fazem psicografia. Mediunidade, todos nós somos médiuns, porque todos nós recebemos influência de algum espírito do mundo espiritual para nós, seja bons espíritos, seja espírito ainda que não se reformaram, que são espíritos dos homens, né? Não existe demônio nem satanás, é invenção dos homens, é um espírito. Então, desde que eu penso, desde que eu faço alguma coisa que agrada aos espíritos, eu vou ter a aproximação desses espíritos. Coisas boas, eu vou ter a aproximação de espírito um pouco mais evoluído, para me incentivar e dar continuidade às coisas boas que eu faço. Se eu faço coisa errada, penso coisa errada, eu vou ter a aproximação de espíritos inferiores que ainda não se reformaram, para que eu continue fazendo coisas erradas, e assim nós vamos manter esse intercâmbio, né? Muitas das vezes a pessoa diz que está obsediada. Não, tá. É os próprios atos dela que atraem os espíritos. Que obsessão são espíritos vingativos por algum motivo que nós, em vidas passadas, o prejudicamos de tal maneira que eles não nos perdoaram. Alguma coisa muito grave. Aí, esse é o chamado obsessor. Mas os espíritos que
possa interferir no nosso dia a dia são atraídos por nós mesmos, pelas nossas ações normais. Aí a gente fica querendo tirar espírito toda hora. Né? Aí vão uma reunião mediúnica para tirar uns espíritos. As coisas não funcionam assim. Ninguém tira espírito de ninguém, senão nós mesmos. Porque se eu não me reformar, se eu não me melhorar, se eu não começar a praticar o bem, a caridade, pensar em coisas boas, no perdão, no amor, eu vou estar sempre em companhia de maus espíritos. Entendeu? Por isso o Cristo falou, brilhe a vossa luz. Então nós vamos ver aqui, do livro Mecanismo da Mediunidade, pelo espírito de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos falar alguma coisa aqui muito interessante sobre mediunidade. Vamos começar aqui pelo Livro dos Espíritos, diz assim, Registro de Allan Kardec. No estado de despreendimento em que fica colocado o espírito do sonâmbulo, entra em comunicação mais fácil com outros espíritos, encarnados ou não encarnados. Comunicação se estabelece pelo contato dos fluidos que compõem o perispírito e serve de transmissão ao pensamento como fio elétrico. Quer dizer o seguinte: sonambulismo, quando nós estamos fora do corpo físico, através do sono normal ou do sono provocado pela magnetização. Nós vamos entrar em contato mais fácil com os espíritos que estão fora do corpo físico, seja espírito encarnado igual a nós outros, ou espíritos desencarnados que estão no mundo espiritual também. Então há esses encontros. Isso está no Livro dos Espíritos, na página 233, tá? Vamos ver aqui. Salvo algumas exceções, o médium exprime o pensamento dos espíritos pelos meios mecânicos que lhe estão à disposição, e a expressão desse pensamento pode e deve, ao mesmo tempo, as mais das vezes, ressentir-se da imperfeição de tais meios. Por exemplo, o que ele está dizendo aqui: o espírito se aproxima de mim para eu passar o que ele quer passar, mas vai depender das minhas condições de filtrar, de perceber, de entender com fidelidade o que o espírito quer passar. Como nós somos médios ainda imperfeitos, nós não conseguimos passar com fidelidade, com clareza, o que aquele espírito está transmitindo. Então, a influência das imperfeições nossa. Isso está no Livro dos Médiuns, página 229. A mediunidade não é uma arte, nem um talento, pelo que não pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos. Faltando este, não há mediunidade. Mediunidade não é profissão, não é para a pessoa cobrar. Eu vou sentar para dar consulta. Você paga tanto para eu poder o espírito informar o que você quer. Mas se você quiser um trabalho mais arrumado, aí é muito mais caro, porque aí vem outros espíritos, é assessor daquele, é o ajudante. Beleza? Cuidado. Quem cobra está à mercê de entidades inferiores, entidades, espíritos superiores. E espírito mais perfeito um pouco do que a gente não se submete aos caprichos nossos. Não fica à mercê de perguntas e respostas para eu saber o que vai acontecer comigo e outras coisas mais. Tá? Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, página 311.
por toda parte a vida e o movimento. Nenhum canto do infinito despovoado, nenhuma região que não seja incessantemente percorrida por legiões inumeráveis de espíritos radiantes, invisíveis aos sentidos grosseiros dos encarnados, mas cuja vista deslumbra de alegria e admiração às almas libertas da matéria. Então, nenhum planeta do cosmo universal é desabitável. Todos os planetas, todas as galáxias, todos os sistemas são habitados por espíritos superiores, radiantes, que já evoluíram através do processo reencarnatório inúmeras vezes, não necessariamente na Terra, mas em outros planetas, eles foram evoluindo. Quem pode ver, deslumbra com aquela maravilha de espírito radiante, né? Por isso, a gente lembra mais uma vez do Cristo falando para a gente fazer brilhar a nossa luz, que é a luz espiritual, da bondade, do amor e do conhecimento. Isso está no Céu e o Inferno, na página 34. São extremamente variados os efeitos da ação fluídica sobre os doentes, de acordo com as circunstâncias. Algumas vezes é lenta e reclama tratamento prolongado, como nos magnetismos ordinários. Outras vezes é rápida, como uma corrente elétrica. Ele está falando aqui, está na Gênesis, na página 279. Ele está falando aqui dos médiuns curadores. E os médiuns curadores, num simples olhar, num simples sorriso, num simples tocar de mão, cura a pessoa. Já nós outros, que não somos médiuns curadores, precisamos de mais tempo de tratamento para aqueles irmãos. O irmão que precisa desse tratamento tem que entender que há uma ação fluídica magnética sendo movimentada pelo médium, e ele precisa sentar na cadeira para receber o magnetismo. O que ele tem que fazer? Elevar os pensamentos, pedir a Deus que ilumine as mãos do passista naquele momento, para que ele possa receber o bem-estar. Senão não recebe. Tá? Isso é o magnetismo. Agora vamos comentar um pouco do que o Espírito André Luiz comenta aqui. Acena-nos a antiguidade terrestre com brilhantes manifestações mediúnicas a reportar a história. Foi da página disso, né? Desde que o mundo foi criado, desde que a Terra foi criada, a mediunidade, a intercâmbio entre o mundo espiritual e material. Discípulos de Sócrates referem-se com admiração e respeito aos amigos invisíveis que o acompanhavam constantemente. Sócrates dizia que ele tinha um bom gênio, chamava o daimon, né? Deriva da palavra, as pessoas usam a palavra demônio, um bom demônio ou um mau demônio. Demônio quer dizer espíritos desencarnados e espíritos encarnados, demônios bons, demônios ruins. Demônio não é um sujeito lá com chifre, dente, rabo, que fica te futucando para te jogar no fogo, nada disso. Demônio é uma palavra para designar espíritos. Em Roma, no templo de Minerva, Pausanias, ali condenado a morrer de fome, passou a viver em espírito monoidizado, na revolta em que se alucinava,
aparecendo e desaparecendo aos olhos dos circunstantes, assombrados durante largo tempo. Então ele saía do corpo, com seu ódio, ele aparecia para aquelas pessoas, e as pessoas ficavam com medo, porque ele estava odiando todo mundo, mataram ele, já de fora. Sabe-se que Nero, nos últimos dias do seu reinado, viu-se fora do corpo carnal, junto de Agripina e de Otávia, sua genitora e sua esposa, ambas assassinadas por sua ordem, a lhe presagiarem a queda no abismo. Essas irmãs que foram mortas por ele estavam ali, acompanhando ele. Por quê? Estava odiando, se revoltado por ele ter assassinado, estavam ali, ó, presejando, estavam pressagiando a morte dele também, a queda dele no abismo, né? Vendo o que ia acontecer com ele. Os espíritos vingativos em torno de Calígula eram tantos que, depois de lhe enterrarem os restos dos jardins de Lâmia, era ali visto frequentemente até que se lhe exumaram os despojos para incineração. Calígula fez muita maldade, os espíritos perseguiam ele ali no túmulo, os restos mortais dele. Precisou incinerar o corpo para que aquele irmão não visse mais aquele corpo, né? Eles achavam que ele Calígula ali preso a um corpo de carne, preso ao túmulo devido aos seus crimes, aí se afastaram. Todavia, onde a mediunidade atinge culminância é justamente no cristianismo nascido, aonde nasceu com Jesus, né? Toda a passagem do Mestre inesquecível entre os homens é um cântico de luz e amor, externando-lhe a condição de medianeiro da sabedoria divina, porque Jesus se comunicava com Deus e Deus com Jesus através dos pensamentos. Era o sol que teve aqui na terra, esse Espírito magnânimo, só ele poderia ir se comunicar com Deus. Por isso ele dizia, eu e o Pai somos um. Um dia, falou Jesus, vocês serão um comigo, vocês vão receber direto dos meus pensamentos as instruções para vocês praticarem as obras boas. Precisamos melhorar, né? Para receber esse pensamento do Cristo, né? E continuando-lhe o ministério, os apóstolos que se lhe mantiveram leais converteram-se em médios notáveis. No dia de Pentecostes, isto está em Atos 2, de 1 a 13. Vamos ver o que fala ali? Atos, capítulo 2, versículo de 1 a 13. Boa noite. A descida do Espírito Santo. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E, correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito,
partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Mosto é a fermentação da uva, que dá um certo teor alcoólico. Ele está falando que as pessoas estavam bêbadas, por isso estavam vendo esse tipo de coisa. Então, mosto significa isso. Então, nós falamos ainda há pouco, né, da claridade, da luminosidade dos espíritos, né, os espíritos puros, eles são como chama de fogo, né? E o espírito é uma chama. O perispírito é o corpo do espírito que se reveste em várias situações, em vários planetas. O planeta inferior, o perispírito, é muito parecido com o corpo de carne. Já nos mundos superiores, ele é bem etéreo, ele é como se fosse um fogo. Então, o que aconteceu aqui em Pentecostes foi que ali estava reunidos os médios e começou então o mandato do mediunato, em que Jesus falou: enviarei os meus espíritos. A tradução correta não seria o Espírito Santo, mas um Santo Espírito. Na Vulgata Latina, nós vamos ver São Jerônimo, em que coloca um Santo Espírito. Só que traduziram como o Espírito Santo, para poder justificar a Santíssima Trindade, ou seja, a condição de virgindade de Maria e receber Jesus. É um beco sem saída para eles, vão ter que explicar isso bem direitinho, né? Então, dando continuidade aqui, ó. Então, olha só, continuando o ministério, os apóstolos que se mantiveram leais converteram-se em médios notáveis no dia de Pentecostes, quando, associadas às suas forças, por se acharem todos reunidos, os emissários espirituais do Senhor, através deles, produziram fenômenos físicos em grande cópia, como sinais luminosos e vozes diretas, que foi lido ali, chama de fogo, sinais luminosos, voz direta, o Espírito falando sem que o médium puder, interferência do médium. Inclusive fatos de psicofonia, que é o Espírito falando através do médium. Então, quando a gente fala, o médium está incorporado, não, ele está recebendo o Espírito pela psicofonia. O Espírito não entra no corpo do médium, tá? E xenoglossia, que quer dizer falar em várias línguas diferentes, em que os ensinamentos do Evangelho foram ditados em várias línguas, simultaneamente, para os israelitas de procedência diversa. Aí, vamos abrir um adendo aqui. Quando as pessoas dizem assim, ó, eu vou para a igreja para falar em línguas. Mas como assim? Não, porque lá a gente fala em língua. Aí, halabadá, rabedabadá, é bonito, aberto. Aí vocês entenderam? Não, mas é o Espírito Santo que está falando. E se a gente ler o texto ali, em Pentecostes, ele é muito claro. Cada médium que estava ali falava na língua de cada povo que estava ali. Porque senão ninguém entende. Qual é a finalidade de eu passar uma mensagem se eu falar aqui em japonês, mandarim, né? Vocês, talvez alguém que fale em japonês vai entender, mas quem não fala não vai entender, né? Aí vocês vão dizer assim, pô, mas aquele cara fala bonito japonês. Você entendeu? Não entendi nada. Então não tem finalidade. Então, quando se fala em língua, a gente tem que falar na língua em que a pessoa entenda. Por isso os espíritos, por exemplo, se aqui tivesse um alemão, um francês, um italiano, talvez pela mediunidade de alguns aqui,
viria espírito com essa nacionalidade para falar para o pessoal entender. É o que está escrito em Pentecostes, tá bom? Então, nossos irmãos precisam estudar um pouquinho mais. Está faltando a obedecer a Jesus. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, vamos lá. Desde então, os eventos mediúnicos para eles se tornaram habituais. Espíritos materializados libertavam-nos da prisão injusta. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 18 e 19. Vamos ver ali o que fala, para ver se a gente está falando aqui alguma coisa diferente que está na Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, 18 e 19. 18 e 20. 18 a 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Isso. 18. 18 a 20. Isso. E lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Quando se fala em anjo na Bíblia ou no Novo Testamento, quer dizer espírito. Ele usava anjo para falar o espírito, os anjos do Senhor, os espíritos do Senhor. Tá? Será que a gente recebe anjo aqui ou espírito? É a mesma coisa. Se for um bom espírito, é um anjo. Né? É o anjo do Senhor. É uma coisa boa. O magnetismo curativo era vastamente praticado pelo olhar e pela imposição das mãos. Isso está em Atos, no capítulo 3, versículo 4 e 5. Atos, capítulo 3, 4 a 6. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Ele curou lá o sujeito que estava paralítico, né? Isso se chama o quê? Médio de cura, magnetismo. Muitos dizem assim, milagre. Milagre não existem. Os milagres não existem. Porque o que existe são as manipulações do fluido cósmico universal associado a quê? A causa do efeito daquela doença do irmão, do seu merecimento, não é? Então Pedro era médium curador. Com o olhar ele falou: levanta, cara. O magnetismo curativo era vastamente praticado pelo olhar e pela imposição das mãos. Está no Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, de 9 a 17. Capítulo 5, 9 a 17. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os ferros que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. Vai ver quanto? 9. Então, 9? Não, 17. Atos, você está em que coisa? Você for de 8 a 10. Está em que capítulo? 5.
5. Sim. É, de 9 a 17. 9 a 17. Então, Não, 9, capítulo 9, versículo 17. capítulo 9. Capítulo 9, versículo 17. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhes a mão, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caiu dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Então, o que ele fez, Ananias? Impôs a mão, movimentou o fluido cósmico universal com seu magnetismo, o protetor dele potencializou esse magnetismo e curou o Saulo daquela cegueira. Os espíritos sofredores eram retirados de pobres obsessos, aos quais vampirizavam. Isso está no Atos 8, capítulo 8, versículo 7. 8, versículo 7. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Porque muitas das vezes a doença, a pessoa está sob a influência de espíritos obsessores, que nós chamamos de vampiros, né? Sugando as energias e causando a doença naquele irmão, através do trabalho mediúnico, que aqui foi feito um trabalho mediúnico, esclarecimento daquele espírito. Se afasta, a pessoa fica boa. Nada de milagre, nada demais. Só questão de estudo. Um homem objetivo e teimoso, quanto Saulo de Tarso, desenvolve a clarividência de um momento para o outro. Vê o próprio Cristo às portas de Damasco e lhe recolhe as instruções. Isso está Atos 9, 3, 7. 3 a 7 só. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, 7. 3 a 7. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhes o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E porque Saulo, embora corajoso, experimente enorme abalo moral, Jesus, quando ido, procura Ananias, médio vidente Ananias, por isso viu Jesus, médio clarividente, melhor dizendo, porque o clarividente ele vê igual a gente está vendo aqui. Os videntes vê os escuros, tá? Clarividente, na aludida cidade, pede socorro para o companheiro que executava a tarefa. Foi dito ali. Não somente na casa dos apóstolos em Jerusalém, mensageiros espirituais prestam contínua assistência aos semeadores do Evangelho. Igualmente no lar dos cristãos, em Antioquia, a mediunidade opera serviços valiosos e incessantes. Dentre os médios aí reunidos, um deles de nome Agabo. Isso está no Atos 9, Atos 11, capítulo 11,
versículo 28. E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Ele incorpora um espírito benfeitor que realiza importante premonição. E nessa mesma igreja, vários instrumentos medianímicos aglutinados favorecem a produção da voz direta, consignando expressiva incumbência a Paulo e a Barnabé. Isso está em Atos 13, de 1 a 4. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Sirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Em Troade, o apóstolo da gentilidade recebe a visita de um varão em espírito, a pedir de concurso fraterno. Está em Atos 16, 9 e 10. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Nessa passagem é muito interessante, ó. Em Troade, o apóstolo da gentilidade recebe a visita de um varão em espírito. Ele estava dormindo. Então ele deixou o corpo físico na frente que nós estudamos no livro dos Espíritos. Emancipação da alma. Todos nós deixamos o corpo físico quando dormimos. E ele foi lá falar com Paulo. E tanto quanto acontece hoje, os médios de ontem, apesar de guardarem consigo a bênção divina, experimentavam a injustiça e perseguição. Quase por toda parte padeciam inquéritos e sarcasmo, vilipêndios e tentações. Logo no início das atividades mediúnicas que lhe dizem respeito, vem Pedro e João segregados no cárcere, Estevão lapidado, Tiago, o filho de Zebedeu, é morto a golpe de espada, Paulo de Tarso é preso e açoitado várias vezes. A mediunidade, que prossegue fugindo entre os mártires cristãos, sacrificados nas festas circenses, não se precipita, ainda mesmo quando os ensinamentos de Jesus passam a sofrer estagnação por impositivos de ordem políticas. Apenas há alguns séculos vimos Francisco de Assis alçando em luminosos acontecimentos, Lutero transitando entre as visões, Teresa d'Ávila em admirável desdobramento, José de Cupertino levitando ante a espantada observação do Papa Urbano VIII, e Swedenborg recolhendo, afastado do corpo físico, anotações várias no plano espirituais que ele próprio filtra para o conhecimento humano segundo as concepções da sua época. Compreendemos assim a validade permanente do esforço de André Luiz e servimos de estudos
e conclusões de conceituados cientistas terrenos tentam também aqui colaborar na elucidação de problemas da mediunidade, cada vez mais inquietantes na vida conturbada do mundo moderno, sem recomendar de modo algum a prática do hipnotismo em nossos templos espíritas. A ele recorre de escantilhão para fazer mais amplamente compreendido os múltiplos fenômenos de conjugação de ondas mentais, além de, com isso, demonstrar que a força magnética é simples agente, sem ser a causa das ocorrências medianímicas, nascidas invariavelmente de espírito para espírito, ou seja, de espíritos encarnados para espíritos encarnados. Em nosso campo de ação, temos livros que consolam e restauram, medicam e alimentam, tanto quanto aqueles que propõem e concluem, argumentam e esclarecem. Nesse critério, surpreendemos aqui um livro que estuda. Meditemos. Ordem de Jesus. O que Jesus falou? Conhecereis? Meditemos, pois sobre suas páginas. Aqui está, gente. Ó, mecanismo da mediunidade. Então, o que eu quis fazer um comparativo com o Novo Testamento, o Atos dos Apóstolos, que é um tratado de mediunidade contido na Bíblia e no Novo Testamento. Se a gente for para o Velho Testamento, a gente vai ver vários irmãos, médios, clarividente, clareaudiente, de incorporação, de efeito físico. Moisés era um dele. Moisés tinha mediunidade, clarividência, clareaudiência, médio de efeito físico. Então, vamos estudar com carinho o que é mediunidade. E não vamos ficar achando que isso é coisa de demônio, como eu falei anteriormente. Demônio não existem. Demônio é uma palavra usada na época designar espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, bons ou ainda espíritos atrasados. Não nos deixemos levar pelos que os outros falam. Vamos estudar, vamos pesquisar a doutrina dos espíritos, a ciência espírita, a filosofia espírita, nos convida ao estudo sério, para que não fiquemos à mercê de mentes que nos guiam para caminho da ladeira, em que cego guiando cego cairão fatalmente no abismo. Então é isso mesmo. Alguma pergunta? Me fiz entender? Vamos sair sabendo de mediunidade, o que é mediunidade. Vamos aprender a nós mesmos brilhar a nossa luz para não precisar depender de moleta dos outros, porque se eu brilhar minha luz, espíritos não vão me influenciar para o mal, somente para o bem, porque virão os espíritos iluminados. Que Deus abençoe a todos.